Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Meetup do Tech Center da Uber Brasil. Meu nome é Gisela Bobato, eu sou Site Program Manager do time de tecnologia de São Paulo. Eu estarei à frente deste e de muitos outros encontros do nosso Tech Center. Então, eu já deixo o convite para todos vocês ficarem de olho na nossa agenda ali na página do Meetup, e assim vocês não perdem nenhum evento. A gente está tendo uma agenda muito legal ao longo do ano. A gente vai ter eventos de engenharia, de produto, de data, de design, de todo o time de tecnologia, compartilhando muito conhecimento técnico bacana. Pode passar. Aqui vai ser um pouquinho do que nós vamos ver hoje. Então, a gente vai falar um pouco do Tech Center, a gente vai falar do nosso processo seletivo, vai ter simulação e algumas dicas. Mas vamos falar um pouquinho do Tech Center. Pode passar slide, por favor. Uma curiosidade, o nosso Tech Center, ele faz parte de 13 Tech Centers ao redor do mundo, e o do Brasil é um dos mais jovens, né? Até agora, né? Então, pode passar. Mas, assim, focando um pouquinho na história do Tech Center, né? O nosso Tech Center aqui no Brasil começou em 2018, com os primeiros times de tecnologia focados em segurança. E, enfim, a gente cresceu e hoje a gente tem outros times e diversos profissionais diferentes. E nosso time hoje já tem, sei lá, cerca de 160 pessoas trabalhando em diversos produtos diferentes ao redor do mundo. Pode passar. E, bom, já falei, né, começamos em 2018, e nós temos times, além do time de segurança, de safety, a gente tem o time de insurance, de identity order platform, e os mais novos times, né, o time de Uber for Business, Delivery e Grocery. E já fica o spoiler que a gente está com muitas vagas abertas de Grocery. E é isso, né? Nós temos todos esses times, esses profissionais incríveis trabalhando em projetos globais, em produtos globais. Então, ou seja, a gente trabalha aqui no Brasil, mas a gente está desenvolvendo produtos incríveis para usuários do mundo inteiro. Isso é muito incrível, tem muito desafio bacana aqui no Tech Center para Data Scientists, Applied Scientists, pessoas engenheiras de todas as especialidades, Product Managers, os nossos designers e UX Researchers. Pode passar. E aqui alguns números, né, que a gente gosta de passar para vocês. A gente tem a gente beneficia mais de 128 milhões de usuários por mês. A gente está em mais de 10 mil cidades ao redor do mundo e mais de 19 milhões de viagens por dia. E assim, lembrando que a gente não trabalha só com viagens, né? Então a gente tem diversos produtos incríveis, então muitos desafios. Pode passar. E assim, e antes de eu chamar a primeira convidada, né, eu queria relembrar que alguns meses atrás a gente teve um meetup que foi um sucesso, que a gente focou no processo seletivo, mas em uma das etapas, que era a etapa de coding e de algoritmos. Então, a gente teve uma simulação com as nossas engenheiras, e então a gente decidiu repetir, só que focado em outro desafio muito bacana também. Então, a gente chamou 3 pessoas engenheiras para fazer a simulação de da etapa de System Design e arquitetura. Então, sim, a gente vai ter uma simulação e a gente vai ter algumas dicas no final. Então, assim, hoje o nosso evento normalmente os nossos eventos duram 1 hora, mas hoje vai durar 1h30 para a gente ter bastante tempo para a gente ver e descobrir esses desafios e tirar todas as nossas dúvidas. Bom, mas antes de chamar os nossos engenheiros, gostaria de chamar a Rebeca. Rebeca, você pode contar um pouquinho para a gente o que é essa etapa de System Design e Arquitetura? Seja bem-vinda. Obrigada, Gi. Oi, pessoal, prazer em conhecer vocês. Que nem a Gi comentou, o meu nome é Rebeca, eu trabalho aqui no time de recrutamento da Uber e hoje eu vou contar mais para vocês um overview do nosso processo seletivo e mais especificamente sobre a etapa que a gente vai conversar mais hoje. Esse é um mega overview de como funciona o nosso processo.
Primeiro de tudo, a gente sempre vai começar pela aplicação, né? Então, vocês podem se aplicar para as nossas vagas, que nem a gente comentou, temos várias. Depois vamos passar, inclusive, os links para vocês poderem se candidatar. E depois a primeira etapa acaba sendo com alguém do time de recrutamento, pode ser comigo, com algumas das pessoas aqui que a gente tem no nosso time, todo mundo incrível. Depois a gente tem uma outra etapa, que é a de Business Phone Screen. Essa é uma etapa de código, é um pareamento. E depois tem a terceira e última etapa, que é a etapa de Business Interview, que é exatamente onde acontece essa etapa de arquitetura que a gente vai falar mais hoje. A decisão final é uma reunião, na verdade, interna aqui, que a gente faz com pessoas entrevistadoras, com o time de recrutamento, para a gente poder passar o feedback para vocês, tá? Aqui tem a descrição bem detalhada dessa última etapa, que é a etapa de Business Interview. Vão ser algumas entrevistas, né? A maior parte delas vai ter duração de 1 hora, essas entrevistas mais técnicas. Então, bem por cima, a gente vai fazer avaliação de algoritmos, estrutura de dados, conhecimento na linguagem escolhida, que são 2 entrevistas de código. Aqui, né, geralmente, se você é uma pessoa back, né, com skill set back vai ser back, front é front, mobile é mobile, aqui é um pouquinho mais geral. E é claro que a gente vai ter a etapa, né, de arquitetura e system design. E também temos a etapa comportamental, que a gente avalia basicamente skills de colaboração, liderança, com um bate-papo aí com pessoas que são engineering managers. Uma coisa bem interessante aqui para vocês terem em mente, geralmente os nossos processos aí têm em torno de 4 horas, vocês podem sim fazer em dias separados, e além disso não existe uma ordem específica, tá? Para essas etapas acontecerem, vai ser muito de acordo aí com as agendas das pessoas candidatas. E agora entrando, né, na etapa de System Design. São 2 etapas, né? São 2 entrevistas que a gente aborda essas temáticas. Uma delas é o que a gente chama de problema anteriormente resolvido. Aqui, você, como pessoa candidata, vai poder contar mais sobre um projeto que você já trabalhou. Então, a gente vai querer entender melhor projetos seus passados, seja um projeto específico ou mais de um projeto, quais foram suas contribuições, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais os desafios técnicos, complexidade e trabalhar bem em cima da arquitetura. Nessa etapa você pode sim fazer desenho, né, do projeto que você trabalhou, ou já trazer inclusive algum desenho pré-pronto para a gente conseguir aprofundar bastante. Além disso, a gente tem uma outra etapa, que é o que a gente chama de novo problema. Essa é aquela entrevista de quadro branco, né, de whiteboard. Aqui você vai construir uma arquitetura alto nível para uma aplicação de larga escala. Pode ser um problema bem genérico, pode ser um problema um pouco mais específico aqui de Uber, mas todos os problemas são relevantes aqui para o nosso dia a dia, né? E aí vocês começam fazendo o desenho de alta escala, e depois, alto nível, e depois vão aprofundando, tá? A gente vai ter hoje aqui pessoas incríveis para contar mais para vocês sobre essa etapa, dando dicas e fazendo mock interview. E então, só vou fazer aqui um momento para vocês também se candidatarem. Aqui está o QR Code para vocês acessarem as posições, e já já a gente manda também no chat o link aqui da nossa página de carreiras, tá bom? Gi, Obrigada, Rebeca. A Rebeca já vai voltar também, né, para ajudar a gente a responder algumas perguntas. E lembrando que esse link aqui, ó, vai direto para as vagas, então fiquem de olho. Falando em link, eu também vou mandar o link para quem perdeu o Meetup de Code Interview, tá? Então lá tem todas as dicas, tem a gravação, então vocês também podem conferir depois, caso vocês tenham perdido ou se quiserem reassistir, tá bom? Antes de eu chamar os convidados, por favor, gente, deixem todas as perguntas de vocês ali na caixinha de Q&A, que a gente vai responder na segunda parte do nosso Meetup. Então vamos, né? Chega de blá, 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 sem mais delongas. Sejam bem-vindos, Bruno, Kleber e Demontier. Olá. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Kleber Cassol, eu sou Staff Software Engineer aqui na Uber e hoje eu vou fazer o papel do candidato aqui na nossa simulação de hoje. Bem-vindos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Meu nome é Bruno Torres e eu sou Staff Engineer aqui na Uber na parte de mobile, iOS, e eu vou fazer o papel de entrevistador. Boa noite, galera. Eu sou Demontier, sou Senior Software Engineer aqui na Uber, sou engenheiro back-end
E eu volto daqui a pouquinho, depois da mock interview, para dar algumas dicas para vocês. Legal. Bom, Boa eu vou começar. sorte na entrevista. Só queria Obrigado, tomara que eu passe. Tomara, te vejo aqui Legal. na Uber, hein? Isso aí, daqui a pouco. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui, tá? Porque as entrevistas de design e arquitetura, elas são feitas no CodeSignal, tá? No link que vocês recebem ali dos seus recrutadores. E aqui tem a parte do whiteboard, que é normalmente onde a gente faz entrevista de design e architecture, tá? Então, Bruno, agora com você. Vou fingir que eu não te conheço. É, obrigado, prazer, Cleber. Eu essa entrevista de design e arquitetura. A gente vai focar em um novo problema. Então, a ideia é chegar numa arquitetura de alto nível e alguma proposta de solução para um problema que a gente vai discutir aqui. E o problema que eu escolhi para a gente endereçar é um problema que é quase meta-assunto, já que a gente está falando no Zoom, que seria a comunicação de áudio e vídeo. A proposta que eu gostaria de fazer seria um sistema de comunicação de áudio e vídeo para streaming, tanto pessoas, tanto um par de pessoas quanto pequenos grupos poderiam conversar com áudio e vídeo, e que essas pessoas possam criar suas próprias salas. Então, elas vão registrar uma sala, enviar um link para outras pessoas e elas vão poder conversar. A gente pode focar no problema pequeno, então grupos pequenos, talvez 4 pessoas ou alguma coisa nessa escala. Ok. Bom, acho que primeiro eu vou só colocar um sticky note aqui para que a gente a gente não esquecer aqui do problema que a gente está tentando resolver, tá? Então, pessoal, beleza? Então, vou aumentar isso aqui um pouco, até para o pessoal poder ver, né, na tela. Então, o que a gente precisa vou colocar aqui já na seção de requisitos funcionais, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter um streaming de áudio e vídeo, certo? Esse é o primeiro que a gente tem que prover para os usuários, né? E, Sim. por enquanto, o nosso público é entre 1 a 4 ou 5 pessoas, certo? Isso. Isso é basicamente o nosso requisito funcional. Ok. Existe também uma pessoa vai criar uma sala e enviar esse link para as outras pessoas. Então, acho que a gente pode pensar que essas salas vão ser privadas. Tudo bem. Somente as pessoas que receberem esse link vão ter acesso. O link terão acesso. Certo. Bom, acredito que isso cobre um pouco os requisitos funcionais, pelo menos dessa parte inicial aqui da entrevista, né? Então, deixa eu colocar agora um outro stick note aqui, onde a gente vai colocar os requisitos não funcionais da nossa aplicação. Não funcionais. Certo? Bom, eu vou só repetir uma parte do que está aqui, né? Porque o primeiro tem que ser entre 1 a 4 pessoas inicialmente, certo? Ok. A gente vai precisar se preocupar com criptografia por enquanto, ou pelo menos nessa primeira fase a gente não precisa se preocupar com isso? O streaming vai ser aberto? Assim, isso vai depender bastante de como você vai elaborar esse protocolo, mas a gente pode pensar que a segurança vai ser por obfuscação inicialmente. Tá, tudo bem. Então, por enquanto, sem necessidade de criptografia, certo? Ok, certo. Mais uma coisa, a gente falou que somente pessoas que receberem o link vão ter acesso. Então, isso me diz que a gente provavelmente vai ter algum tipo de persistência desse link e das salas, né? Então, Sim, faz existe algum sentido. requisito que diz que a gente tem que persistir esse link para sempre? Ou eu posso, por exemplo, colocar algum tipo de TTL nesse link, ou pelo menos remover, criar algum endpoint para poder remover ele depois? Eu acho que faz sentido, como são chamadas, são conversas, né, de tempo limitado, elas terem tempo limitado. Então, acho que ou ser capaz de encerrar ou ter uma duração específica. Tudo bem. Então, de salas específica. Ok.
Bom, deixa eu pensar em termos de escala. Acho que por enquanto a gente está falando de entre 1 e 4 pessoas, então acho que eu não preciso me preocupar com milhares de usuários ou webinars agora, pelo menos para agora, né? Então, eu acho que Sim. eu já consigo pensar, pelo menos aqui, numa APIzinha, para a gente poder conseguir, pelo menos, desenhar, acho que uns 2 ou 3 endpoints, né? Então, Sim. eu pensei em usar uma arquitetura de microserviços, né, para isso aqui. Então, para o meu servidor, eu teria eu vou desenhar isso aqui daqui a pouquinho, tá? Só vou colocar os endpoints aqui para não esquecer, tá? Então, eu posso Uhum. colocar um endpoint aqui chamado Create Room, né, onde a gente vai poder criar a nossa sala ali, né? Uhum. E obviamente ele vai conseguir também se registrar, né? Ele vai receber a URL e a gente eu vou falar um pouquinho mais disso, né, do que eu estou pensando assim que eu colocar aqui. E acho que Uhum. tem um que pode ser o de stream, não, um endpoint de stream mesmo, que é onde ele começa a fazer aquele streaming, né? E um também que pode ser o endpoint do listening, que acho que na Uhum. real, né? Tipo, eu não vou só ouvir o streaming, né? Porque a gente está falando de comunicação entre de 1 a 4 pessoas, então eles também vão fazer o streaming deles para as outras pessoas, né? Então a gente vai acabar Sim. usando provavelmente aí o mesmo endpoint, com a diferença que eles vão simplesmente fazer streaming para uma sala já existente, né? Sim. Bruno, eu queria perguntar para você, tipo, por enquanto tá tudo bem? Eu me esqueci de algo aqui no desenho ou eu posso começar a tentar a desenhar aqui a nossa solução? Tá, eu acho que dá para começar. Talvez tenha uma questão desse endpoint de streaming. Você mencionou que todos os usuários vão acessar esse mesmo endpoint de streaming. Como Uhum. que você teria essa parte de duração específica? Seria esse endpoint mesmo faria tratamento disso ou teria Ah, algum start-end, alguma coisa assim? não, com razão. Com razão. Então, ao invés de eu ter um stream, eu posso ter um endpoint. Tem razão. Que é onde eu inicio. Na verdade, vai ter a mesma funcionalidade, basicamente, né? Quase. Então, eu tenho um endpoint onde eu faço o start aqui do meu streaming, né? E eu posso ter um outro endpoint aqui onde eu faço o stop do meu streaming, que é, tipo, eu sair, ou quem está criando, quem está transmitindo isso para as pessoas, né? Ele aperta um Uhum. botão para poder acabar com a reunião para todo mundo. E aí eu tenho um endpoint ali onde eu posso fazer o stop daquele streaming para a galera ali que está escutando aquele streaming. Tá? Acho que Faz sentido. assim. Ok. Legal. Então, bom, eu vou desenhar aqui agora uma arquitetura básica. Então, o que eu pensei basicamente foi o seguinte, né? E eu não sei se faz parte do escopo da entrevista, não, aí você pode me dizer, mas a Uhum. gente, obviamente, vai ter que ter algum tipo de. Eu sei que o foco da entrevista deve ser no microserviço em si, né? Eu só vou desenhar isso aqui mais para a gente poder ter um ator que possa fazer as coisas, né? Então, eu Uhum. imagino que a gente tem uma aplicação web ou mobile aqui, né? Que Uhum. é quem vai poder iniciar, né? Você vai ou poder instalar na sua máquina, ou instalar no seu celular, que é quem vai poder iniciar o streaming, né? Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para baixo, porque à medida que a gente começar a desenhar, vai começar a ficar um pouquinho cheio, né? Pode ser. Legal. E Uhum. aí ele vai começar daqui. Então, eu vou desenhar aqui o nosso serviço, tá? E como dar nomes às coisas é bem complicado, né? Especialmente para programadores, né? Eu vou chamar ele de, por exemplo, Broadcaster Service, tá bom? Esse Ok. Broadcaster Service vai ser quem vai responder basicamente por esses, né? Por esses endpoints aqui, né? E aí, basicamente, eu já vou explicar como é que a gente vai fazer a comunicação, né? Uhum. Basicamente, ele vai chegar aqui no Broadcaster Service, ele vai chamar o endpoint aqui do Create Room, tá? E aí o Broadcaster Service ele vai pegar e a ideia é que ele retorne aqui com a URL da sala para que a pessoa possa distribuir para as demais, né? E aqui eu acho que é Uhum. onde a gente tem o grande desafio, que é você falou que a gente precisa de somente pessoas que receberão um link e terão acesso, né? Então, Isso. acho que uma coisa que eu faria é que eu não colocaria um ID que fosse fácil de descobrir, tipo, Kleber's Room, alguma coisa do tipo assim, né? Eu usaria algum ID que seria algum número randômico e mais algum outro ID que, na verdade, fosse tipo uma senha, né, para aquela Uhum. URL e só as pessoas que tivessem esse par de URL mais a senha, e aí ela poderia ser enviada na própria URL na hora que você faz a conexão ali, poderiam acessar aquela sala. Então, na verdade, o meu broadcaster aqui, ele retornaria aqui a URL da sala, mais a senha ou token, né? Pode chamar do que for aqui,
que vai ser utilizado pelo pessoal. Faz sentido para você? Sim, faz sentido, porque mesmo um ID randômico ainda poderia ter algum tipo de ataque de força bruta. Então, isso já seria bastante eficiente para mitigar esse tipo de ataque. Legal. Então, agora a gente tem que falar, acho que, bom, eu vou colocar isso depois nos requisitos ali, que a gente precisa de um protocolo para poder Sim. fazer esse tipo de conversa. Por enquanto, a gente falou só o HTTPS padrão aqui, né, para você poder criar a sala, mas na hora de chamar o start, de fazer o streaming em si, eu preciso pensar numa forma de criar essa conexão. E algumas coisas me vieram à cabeça, assim, eu já trabalhei implementando salas de bate-papo antes na carreira, e a gente trabalhava com uma coisa bastante antiga, que era até com onde cada sala ela fazia tipo um broadcast, você usava uma espécie de tipo multicast, no protocolo multicast, para você poder mandar. Mas isso é bem antigo, acho que você nem se ainda tem suporte nas linguagens de hoje. E para uma coisa um pouco mais moderna, eu pensei talvez em WebSocket. Eu acho que no WebSocket, assim, a gente conseguiria pelo menos começar essa solução simples aqui, né? A vantagem do WebSocket é que ele vai funcionar como um socket padrão, né? Então eu vou precisar criar uma conexão ali ponto a ponto com a galera para eu poder conseguir fazer esse streaming, né? Então, se eu tiver 3 ou 4 clientes, eu preciso criar uma conexão permanente com eles ali, né? Para eu poder conseguir escutar e mandar os dados para eles, né? Eu acho que pelo menos para agora. Eu pensei um pouco aqui no WebRTC, mas eu acho que eu vou tentar amadurecer um pouco mais a ideia para ver se a gente realmente precisa de algo um pouco mais robusto ou se a gente pode começar aqui com o WebSocket. Faz sentido para você? Eu posso começar assim? Pode sim. Eu ia só fazer uma pergunta sobre o WebSocket. O WebSocket ainda ficaria nesse mesmo serviço do Broadcaster ou ele seria alguma coisa à parte que se comunicaria com o Broadcaster Service? Olha, nesse caso, como eu preciso criar uma conexão com o WebSocket entre quem está fazendo o streaming, né, e entre todas as pessoas, como tem que ser ponto a ponto, eu não posso abrir, nesse caso aqui, eu não poderia abrir uma conexão só com o servidor para poder depois ele abrir com os outros. Eu teria que abrir uma conexão ponto a ponto com todo mundo. Então, acho que o WebSocket ficaria em cada cliente, eu digo, tanto em quem transmite quanto em quem está conectado ali na sala de reunião. Então, Mas aí todo mundo faria broadcast dos seus streams via WebSocket também. isso, exatamente. Teria que fazer via Tá, WebSocket também. entendi. Você acha que para esse caso Eu, serviria? Então, pelo menos para a gente poder começar? eu acho que sim, mas você vai acabar tendo que construir um protocolo em cima do WebSocket, né? Por isso que eu ainda estou um pouco na dúvida entre usar o WebSocket e usar o WebRTC, tá? Eu vou, pelo menos, desenhar aqui o fluxo básico, tá? E aí eu penso se eu vou usar o WebRTC para esse caso ou não. Pode ser? Pode ser, tudo bem. Então tá. Então eu vou desenhar aqui mais um. Eu vou chamar esses caras aqui de client 1 e client 2, mas na real eles vão ser a mesma aplicação que está ali, a gente só vai colocar a URL deles ali, tá? Pode até chamar de convidado 1 e convidado 2. Pode ser, melhor ainda. Convidado 2. Convidado 1. Legal. Então, agora me veio a cabeça aqui o seguinte, depois, quando eu começar a stream, o que a gente chamou aqui de Web Mobile Application, eu vou trocar o nome dele aqui, já que a gente já estabeleceu que vai ser uma aplicação, né? Eu vou colocar o nome dele aqui do dono da sala, como é que eu posso dizer isso aqui? Tipo transmissor, tá? É quem tá fazendo a transmissão do original do streaming ali, né? É o dono da sala, né? O dono da bola. E ele vai chamar aqui depois, ele vai chamar o endpoint do start, né? Para você poder começar a fazer aqui o streaming, certo? Então, deixa eu colocar aqui. Start. Na hora que ele faz o start, o que eu pensei aqui é o seguinte, ele vai basicamente se registrar aqui no Broadcaster Service, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, né, que esse link, ele vai ser permanente. Então, por mais que seja simples, eu acho que a gente não pode se esquecer disso aqui, tá? Deixa eu ver se tem algum shape aqui de... tem. Ótimo. Que é tipo o barril. Eu vou colocar aqui só para a gente não se esquecer de que a gente tem uma persistênciazinha aqui, tá? Onde a gente persiste
o ID da sala. ID, senha da sala. E, obviamente, eu acho que não deve ser o foco aqui do que você está querendo buscar, mas se for, você me avisa que eu consigo, posso até criar a tabela aqui e tudo, mas é mais para que a gente pode ter tipo de presença. Ó, quem foi que criou, quando foi criado, qual é o TTL desse cara, a gente pode ter tudo numa tabela aqui desse banco, tá? Como provavelmente... Era isso que eu ia perguntar, inclusive. Ah, tá. Como Legal. ficaria a duração da sala nesse caso? Legal. Então, assim, a gente persiste aqui e aí eu posso colocar aqui o TTL, né? Então, dependendo da tecnologia que a gente utilizar, acho que a gente pode usar um banco NoSQL para isso aqui, porque, tipo, a gente não vai ter alterações, né, do link da sala e coisas do tipo, né? E é basicamente, vai ser só, basicamente, append only isso aqui. E fora de que algumas tecnologias que a gente usa aqui na Uber, agora fazendo uma propaganda da própria Uber, né, tipo o Schemaless, ele provê já um mecanismo de TTL automático para o dado, né? Então a gente pode pegar e colocar isso aqui e já deixar um TTL nesse cara automático para, caso demore muito tempo depois do período daquela reunião para que ela foi agendada, a gente pode simplesmente sumir com aquele ID da sala dali. Tudo bem? Faz sentido? Sim, faz. Legal. Então, agora, basicamente, é o seguinte, eu comecei eu apertei, cliquei lá no botão de Start. Então, agora o Broadcaster Service, ele vai agir, acho que mais como um serviço de discovery, né? Porque eu estou dizendo pelo seguinte, o Broadcaster Service, eu comecei o meu streaming e eu estou aqui, certo? Então, na hora que todo mundo clicar naquela URL, primeiro, vai ficar um pouco difícil aqui de desenhar isso aqui, mas eu vou tentar desenhar aqui para e vamos ver se vai ficar claro, tá? Então, o que vai acontecer aqui ele vai... Deixa eu passar esse cara para cá. Passar esse cara para cá assim. Fica melhor. Então, basicamente, o que ele vai fazer ele vai clicar ali no link, né, que ele recebeu. Ele vai dizer para o Broadcaster Service, ele vai bater lá no Broadcaster Service e vai dizer o seguinte, olha, nesse link, quem está aqui, quem está conectado, quem está transmitindo é essa máquina tal, esse IP tal. Depois que ele faz isso, eu vou colocar aqui até como passo 1 aqui. Vou ver se vai ficar fácil de entender. Então, vamos clicar no link. Tá? E aqui, depois eu tenho um passo 2, que é onde eu vou começar a estabelecer a conexão aqui, ponto a ponto, com o transmissor. Conexão. Certo? Por enquanto, o convidado 2 ele vai fazer basicamente a mesma coisa, não vou colocar ele aqui assim, junto com o convidado 2, porque ele vai fazer basicamente a mesma coisa, só que com a diferença de que eles vão fazer isso entre eles também, né? Então, vou colocar aqui para cá, né? Porque na hora que você clica no link, você também vai se registrar aqui no Broadcaster Service para dizer, olha, eu estou ouvindo aquele streaming ali e eu também estou transmitindo para aquela pessoa. E aí o convidado 2 vai pegar e vai fazer a mesma coisa que está aqui. Vou até pegar uma outra setinha que está aqui e jogar para cá, só para dizer que eles vão fazer a mesma coisa. Vai ficar muito confuso isso aqui, mas enfim, a gente vamos desenhando Dá para aqui. entender. Dá para entender, né? Tá. E Tá. aí a gente consegue fazer. Acho que essa solução ela pode não ser tão perfeita, porque primeiro o WebSocket ele é um protocolo cru, né? Como se você estivesse abrindo um socket cru ali. Isso significa que eu provavelmente vou ter trabalho desenhando um protocolo aqui, né? Então ele não tem muita coisa pronta, ele não vai cuidar tipo de perda de pacotes e coisas do tipo entre você manter o socket ativo ali o tempo todo, coisa do tipo. Então eu tenho que criar esse protocolo, né? Tá, se eu quiser fazer algum tipo de handshake diferente, alguma coisa do tipo, eu vou ter que implementar tudo na mão. A desvantagem de usar a web, de usar o WebSocket aqui é essa, né? Então, Inclusive, eu estou pensando aqui, ia até te perguntar uma coisa. claro, Sobre o WebSocket, era a parte que eu ia perguntar era sobre a consistência, né, do vídeo. Você mencionou de perda de pacotes e afins. O que você acha que seria ideal para fazer com relação a essa parte de consistência? bom, aí eu acho que a gente poder até colocar isso como um requisito funcional até da aplicação, porque se eu tiver um vídeo consistente, eu vou ter que garantir que eu vou entregar os pacotes na mesma ordem, certo? Então eu vou ter que meio que criar um protocolo parecido com o TCP/IP ali em cima do WebSocket para poder garantir que eu consiga entregar os pacotes na ordem, certo? Mas, por outro lado, se o que eu quiser for disponibilidade, tipo, ó, você vai conseguir manter uma conexão ativa comigo, mesmo que você comece a não ter todos os pacotes, aí eu não tenho eu não consigo garantir consistência. Eu vou agir mais como um protocolo DP, porque aí eu, tipo, posso simplesmente soltar os pacotes ali e aí eu não consigo garantir que eles vão ser recebidos na mesma ordem e aí pode causar aquele efeito, né, do vídeo ficar um pouco zoado, né?
E aí, tipo, parece que o cara foi e voltou ali pro futuro, né? E fica meio esquisito, né? Então, talvez agora, Mas então... em termos de consistência, o que seria melhor? Exibir o passado, né, ficar voltando, ou dar esses pequenos embaralhados e saltos quando tiver perda de pacotes? Se eu puder escolher, eu acredito que seria melhor eu dar um skip, pelo menos dar alguns frame skips. Porque é melhor que eu consiga, que eu mantenha, especialmente, acho que isso deve ser especialmente verdade, aí a gente não falou disso aqui ainda, né? Provavelmente vai evoluir para isso, tipo webinars e coisas do tipo, né? Onde você tem uma transmissão contínua ali, e não é exatamente só uma reunião, e em que é necessário que você fique pelo menos a par com o que está acontecendo ali ao vivo, né? Imagino transmissões de eventos esportivos e coisas do tipo. Então, se eu fosse escolher, eu escolheria mais pelo lado da inconsistência, aumentando a disponibilidade. Acho que faz sentido Ah, também. legal. Bom, eu acho que, na real aqui, eu acho que a gente pode até trocar para o WebRTC, porque está me parecendo que o WebSocket é muito trabalhoso, né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode acabar usando o WebRTC aqui. Acho que não muda muita coisa na arquitetura, mas acho que talvez seja melhor a gente ter o WebRTC como um protocolo um pouco mais robusto e que ele vai, pelo menos, garantir alguma das coisas que a gente precisa aqui para o sistema. Acho que faz sentido? Faz sentido, sim. Em termos de conexão, a comunicação ainda seria ponto a ponto também? Eu acho que com a WebRTC, para esse caso específico, ela ainda pode ser ponto a ponto. Mas o Uhum. WebRTC, acho que se a gente for crescer a escala disso aqui, até porque, se eu me lembro bem, o protocolo do WebRTC, ele não aguenta uma quantidade muito grande de usuários, né? Tipo, acho que até uns 80, assim, eu não lembro agora. Mas eu acho que esse protocolo, assim, dá para a gente usar, mas se a gente tiver que aumentar o número de usuários, a gente tem que mudar um pouco a arquitetura. Não, tudo Aqui. bem. Eu acho que faz sentido, sim. Pensando só antes, talvez, de escalar essa solução, Uhum. como que você acha que funcionaria? Todo, todo mundo está conectado, as pessoas estão conversando nessa chamada e acontece um stop. Uhum. Como que você imagina que seria o funcionamento do stop nesse caso? Tudo bem, eu vou pegar a setinha aqui, eu vou colocar o stop para cá, tá? Então vai ficar um pouco difícil de desenhar, mas, enfim, vou botar aqui o stop, tá? Só para dizer que a gente Uhum. chama o stop aqui. Na hora que eu chamar o stop para o Broadcaster Service, basicamente o que ele tem que dizer é o seguinte, primeiro, se alguém tentar se conectar a essa URL de novo, ele não vai poder deixar, ou seja, ele vai dizer que não tem ninguém mais transmitindo, né, caso alguém tente conectar, então pode dar até um not found, caso a gente já tenha perdido caso ele já tenha removido a ID da persistência, mas basicamente o que Uhum. ele tem que fazer ele tem que enviar um sinal pelo WebSocket aqui para todo mundo que está conectado, ó, que essa conexão vai acabar. Você tem que, na verdade, fechar o WebSocket ali, fechar a conexão com com todo mundo que está pendurado em você, para que você consiga fazer o término da reunião ou da transmissão, né? E aí você também tem que bater aqui na persistência que a gente criou para simplesmente marcar o seguinte, que esse ID, essa sala, ou você remove ele, ou caso a gente precise de alguma trilha de auditoria, alguma coisa do tipo, simplesmente dá uma deleção lógica marcando ele como uma reunião em streaming que foi encerrado. Eu acho que seria mais ou menos isso. Aí, em termos de encerrar a conexão, não sei se seria graceful ou não, obviamente teria que tentar ser como graceful, mas acho que você pode simplesmente, como acontece hoje, né, nas reuniões que a gente faz, como nessa própria reunião que a gente está fazendo aqui, simplesmente se interromper, vai interromper a conexão para todo mundo e é basicamente isso. Só tem que fechar as conexões que você tem com todo mundo, né? Aí eu acho que o aplicativo Sim. que vai ficar, como você vai ter uma aplicação aqui rodando nas máquinas, né, em cada convidado, ele vai perceber a desconexão, vai perceber que não tem mais ninguém transmitindo e vai acabar cortando a conexão com os outros clientes que estão pendurados a ele também. Sim, eu acho que ambas as abordagens são válidas e até mesmo só cortar a conexão faria sentido para esse caso específico, porque talvez todo esse processo de shutdown graceful pode afetar pode tornar o cliente mais complexo sem um benefício muito claro, né? Sim, sim, faz sentido. Legal, Tudo olha, bem. eu acho que pelo menos isso aqui resolve o problema básico, mas quem vai dizer é você. Aí, ó. É, pelo que eu estou vendo, ele resolve esse problema básico, mas eu gostaria de pensar agora nos próximos passos, porque Ah, a ideia seria construir em cima desse sistema. O que eu estou vendo
você tem a possibilidade de criar múltiplas salas com pequenos grupos, né? Essas salas podem ser concorrentes, elas têm um ciclo de vida bem definido, né? Tem uma duração específica. Mas se a gente quiser, por exemplo, evoluir para grupos maiores, colocar 20 ou mais pessoas num grupo, ou até mesmo 100 que fosse, Tá. o que você acha que precisaria mudar aí? Ora, nesse caso, se a gente tivesse mais de 20 pessoas, primeiro de tudo, a conexão ponto a ponto ela fica inviável, né? Porque eu não tenho como abrir conexão, mas se for uma máquina comum, né? Não tem como abrir esse número de conexões com um monte de gente, né? Então, eu teria que mudar um pouquinho aqui. É o seguinte, ó. O meu Broadcaster Service aqui, eu vou até... Eu não vou desenhar todos os componentes, até só por questão de a gente poder economizar tempo, tá? Mas eu vou colocar o transmissor aqui. Eu vou colocar aqui também o Broadcaster Service aqui, tá? Vou trazer o convidado para cá também. E, enfim, depois eu posso copiar o resto aqui, tá? O que vai mudar aqui, acho que o que eu mudaria é o seguinte, tá? Eu ainda usaria o WebRTC, tá? Para cá. Então, quando eu faço eu vou continuar fazendo o start aqui, tá? Para poder começar, me registrar, os mesmos passos de antes ali. Com a diferença é o seguinte, o único serviço onde eu estaria conectado, a única máquina, digamos assim, é com o Broadcaster Service agora. Eu não posso, já que eu não posso mais ter conexões ponto a ponto com outros clientes, né? Porque vai aumentar o número, eu simplesmente me conectaria somente com o Broadcaster Service, né? Então, agora vai funcionar mais ou menos como um padrão de Publish Subscriber aqui, né? Então, eu estou publicando aqui para o Web Service, né? Seria o meu streaming, e aí eu teria o convidado 1, convidado N, né? Aqui, se conectando com o meu Broadcaster Service aqui em cima, tá? Para poder fazer, ou tanto para fazer o listening, quanto para poder fazer o streaming deles também para o Broadcaster Service, né? Então, a diferença é a seguinte, eu estou transmitindo aqui para o Broadcaster Service e ele está transmitindo de volta para mim também os streamings do resto da galera que está ali conectada para que a gente consiga fazer essa conexão aqui, certo? Então, se a gente precisar escalar, caso, por exemplo, o protocolo do WebRTC, a gente atinge um máximo, né, de pessoas ali, ou a gente pode até estabelecer um máximo lógico, eu poderia ter outras instâncias do Broadcaster Service. E aí o que funcionaria assim, né? Eu tenho mais uma instância do Broadcaster Service aqui, e aí ele pode virar um sub dessa própria instância aqui inicial que está fazendo a transmissão, e aí eu vou tendo múltiplas pessoas conectadas aqui em várias instâncias desses Broadcaster Services que a gente tem aqui. Acho que seria basicamente essa a mudança, né? Eu não posso mais ter conexão ponto a ponto, então eu usaria um servidor central para poder fazer a transmissão para lá, eu transmitiria todo mundo para lá, e aí ele seria o multiplexador daquele streaming para para todos os convidados que estivessem pendurados naquela sala. Tá, Faz sentido? entendi. Faz sentido, sim. Só ia perguntar sobre se você fosse escalar isso para múltiplos broadcaster services, um seria subscriber do outro, certo? Uhum. Como é que funcionaria essa parte de ter um segundo subscriber? O que você acha que teria alguma sinalização ali dentro, alguma coisa? O que faria uma segunda instância da subscriber na primeira? Na real, aí depende, acho que a gente pode ter múltiplas implementações aqui, porque essas instâncias que vão se conectar em mim, elas não fariam só isso, né? O que eu digo a gente poderia ter algum mecanismo que algum outro serviço rodando, se fosse o caso, ou o próprio Broadcaster Service poderia, a gente poderia tentar expor algum endpoint aqui no Broadcaster Service para dizer o seguinte, ó, qual é a sua capacidade, né? Quantas salas você tem agora simultaneamente? Você tem capacidade para poder conseguir fazer broadcast para outras, né, para mais máquinas. E aí, a partir daí, ele simplesmente abriria uma conexão dada essa necessidade, ele poderia abrir uma conexão aqui no Broadcaster Service, numa outra instância, para que ele consiga fazer essa transmissão. Que basicamente aqui o que ele faz, o que cada instância faria com uma delas aqui, é a mesma coisa que o transmissor faz com o Broadcaster Service. Só que a diferença é que aqui ele está sendo o produtor, né, ele está sendo o pub, e aí o que o convidado faz aqui quando ele é o subscriber é basicamente o que a outra instância do Broadcaster Service aqui vai fazer. Daria também, acho que essa é uma outra variação da implementação, a gente poderia criar simplesmente um multiplexer service.
que é uma instância Uhum. mais especializada, em que ela simplesmente conecta num Broadcaster Service aqui, para que ela consiga fazer a multiplexação disso para um número maior de usuários, né? Opa, eu não tenho mais. Perdão, meu relógio disparou aqui, assim. Então, Eu acho que seria sei, mais às ou menos vezes isso, faz isso. né? É. Então, bom, ao vivo, né? Coisa do tipo. E acho que seria mais ou menos nessa linha. Eu poderia ter até um outro serviço que só fizesse isso, né? Tipo um multiplexer service. E aí o broadcaster service poderia ser só um serviço de registro discovery, para que eu consiga depois espalhar isso para os outros sistemas. Tá. Eu entendi. Faz sentido, sim. Entrando até já que você começou a escalar com outros tipos de subscribers, né, do seu stream, suponha que você queira fazer outras features. Por exemplo, adicionar suporte à gravação ou até suporte a webinar. Uhum. O webinar, eu teria só alguns usuários capazes de fazer, né, o publish dos streams, e Uhum. outros eles só assistiriam. Como funcionaria nessa estrutura? Nessa estrutura do webinar, onde só tem uma pessoa que está transmitindo, eu acredito que a gente poderia fazer de algumas formas. Tipo, eu poderia simplesmente me conectar a um único broadcaster, e aí, na hora que as pessoas acessassem a URL do webinar, elas simplesmente agiriam como convidadas ali. Ou eu poderia até, se eu esperasse que o webinar tivesse um grande alcance, eu poderia até usar o próprio RTC para publicar isso para vários broadcaster services, e a partir dali eu ter vários multiplexadores transmitindo ali para as pessoas que, à medida em que elas fossem se conectando. Acho que na própria hora em que a pessoa pegasse a URL, batesse ali no Broadcaster Service, ele mesmo se encarregaria de distribuir a carga em outros multiplexadores a partir de algum contador ou de algum número que ele tivesse ali, para poder indicar quantas pessoas você tem ali ao mesmo tempo vendo aquele stream, né? Para a gravação em si, eu acho que a gente pode usar o próprio mecanismo de pub-sub aqui, né? Eu vou até desenhar aqui, eu poderia ter um recorder service aqui. E aí esse recorder service, ele agiria como um convidado, sendo simplesmente um subscriber aqui do broadcaster service para um determinado streaming, né? Uma vez que o usuário marcou que aquele streaming vai ter uma gravação. E aí esse recorder service ele vai receber esse streaming aqui, e aí ele mesmo pode chegar e fazer a persistência dele, né? Claro que a gente não vai, como isso aqui é binário, a gente não vai fazer a persistência disso numa base de dados. Então, é muito provável que a gente usaria algum serviço... Opa, peguei o cara errado aqui. Deixa eu deletar aqui. Então, é muito provável que a gente usaria algum object storage aqui, e não necessariamente uma base de dados. Eu vou até colocar aqui como object storage para ficar mais claro. E aí, eu estou falando de S3 e coisas do tipo, né? Para que a gente conseguisse gravar o binário do streaming que a gente está recebendo aqui, e ele gravaria isso de uma forma constante, né? Até pensar o seguinte, tipo, se esse objeto storage provavelmente vai ser alguma coisa remota, eu acho que daria para pensar até em, tipo, ao invés de eu ficar mandando para lá o tempo todo com risco de perder, eu poderia, por exemplo, fazer alguma persistência em disco aqui primeiro, né, para garantir que eu tenho o vídeo gravado do streaming, para depois eu passar para o object storage, né? Se eu tiver que Isso vai depender, claro, dos requisitos de gravação que eu tenho, porque se eu tiver que gravar na hora mesmo e não depois, né, se tiver que ficar imediatamente disponível, à medida que eu poderia dividir o que está no disco em chunks, e aí eu poderia ter uma outra aplicação aqui, que seria um uploader, que ficaria mandando esses chunks aqui para esse object storage, para que a gente conseguisse ter a nossa gravação. Depois seria só juntar os chunks e estar disponível ali. E aí depois o recorder service poderia persistir em algum lugar, que você tenha o ID daquela aplicação, né? Porque a partir daquele ID de sala, você tem o recording dela salvo ali naquele object storage como URL para que você possa baixar. Então, acho que seria mais ou menos isso. Sim. Não, acho que fez sentido. E em termos assim, de banco de dados, o que você acha que mudaria tanto na parte de webinar quanto na parte do recorder? O que mudaria para essas salas? Você falou que tem um object storage para armazenar o vídeo, propriamente dito, mas e em termos por exemplo, esses usuários que são convidados, mas que não fazem, né, que são só subscribers, no caso de webinar, ou
Como você associa o recorder àquela sala propriamente dita, para ficar disponível um link depois? Olha, como é um webinar, eu acho que o webinar, a intenção dele é que ele seja público, né? A gente não precisaria ter uma senha, como a gente teria ali, né? Um token ali inicialmente, então seria só pelo próprio ID da sala. Eu acredito que a gente conseguiria salvar aquela gravação do webinar, né? E aí, não sei se foi exatamente o que você perguntou, mas se esse link fosse ficar disponível para o público, obviamente a gente teria que ter alguma aplicação web aqui, com alguma interface, ou disponibilizar o link dele direto em alguma página, para que os usuários pudessem também baixar aquela gravação dali, né? Porque, dado que elas não vão ter aquele aplicativo, e aí talvez acho que agora eu tenha chegado no cerne dessa pergunta, como eu não vou ter necessariamente o aplicativo para poder acessar o webinar, né? Por onde eu vou acessar através do meu browser, então eu acho que, pensando aqui, no final do webinar, a gente poderia tentar disponibilizar o link ali. Depois, não, porque eu simplesmente vou acessar uma página. Acho que quando você acessa o URL, a gente poderia ter até algum retorno, alguma HTML de retorno ali, com uma páginazinha dizendo que, oi, você está assistindo esse webinar aqui, né? E aí, depois, no final, a gente poderia disponibilizar o link para download ali. Mas eu não acho que teria grandes, pelo menos eu não consigo ver agora, grandes mudanças para... O Curtindo pediu para fazer o reload aqui. Não teria nenhuma grande mudança na arquitetura para, no caso do web, né? Não sei se fez sentido, mas eu não, pelo menos acho que é isso que eu enxergo. Eu acho que faz sentido, sim. Seria só o caso de talvez ter alguma coisa, o ID ou a URL desse objeto, ou então até alguma página que já esteja vinculando, né, esse objeto gravado Sim. à sala. Sim, O que eu quis dizer é o seguinte, talvez eu não tenha desenhado aqui, mas depois que eu coloquei no Object Storage, o próprio Recorder Service, a gente poderia até criar um outro endpoint aqui no Broadcaster Service, para dizer o seguinte, olha, terminei de gravar o arquivo aqui, para esse ID específico, salva aí para esse ID que você tem um link de uma URL, você tem uma URL de um arquivo salvo na base. Assim a gente consegue ter a separação das preocupações, né, separação de domínio, ou seja, porque acho que não faz sentido o Recorder Service ter noção do ID da sala, né? O papel dele é simplesmente gravar lá no Object Store. Obviamente ele vai ter o ID como metadado, mas para ele não significa nada. Ele simplesmente chamaria um endpoint para cá e diz o seguinte, ó, Broadcaster, gravei o seu arquivo aqui, a URL é essa, disponibiliza aí para a galera. Então acho que agora eu consegui pescar a resposta que você queria. Faz sentido. Não, legal. E acho que eu tenho uma última pergunta só. Você mencionou que os convidados teriam acesso a uma sala, a uma URL sem senha, e, no caso, os transmissores do webinar seriam os URLs com senha. Teria essa diferenciação? Ou você pensa em alguma coisa diferente nessa questão do webinar? Deixa eu pensar aqui. Tem razão, porque se o convidado, se o convidado ele entrar sem senha, significa que ele não pode transmitir. Ele simplesmente vai ouvir aquele streaming, certo? Então, no caso de quem está transmitindo pelo webinar, aí sim eu teria alguma coisa, algum token ali no URL para poder diferenciar, para que ele possa fazer aquela transmissão bidirecional e tanto, no caso, apenas só transmitir, a não ser que, como a gente está fazendo aqui, cada um dos convidados, dos apresentadores do webinar, pudessem ver a si mesmos. Então, nesse caso, eu teria o broadcast entre eles ali, né? Mas entre os demais convidados que estão simplesmente ouvindo, eles iriam simplesmente ouvir sem ter a capacidade de poder fazer o streaming também. Teria um permissionamento vinculado a esse token, por exemplo. Teria, ou na verdade, caso a gente queira fazer isso de uma forma um pouco mais simples, sem ter que criar um mecanismo de permissionamento robusto, o que a gente poderia fazer é simplesmente usar a própria presença do token ou não. Se o token estiver presente, significa que eu posso fazer a comunicação bidirecional entre as pessoas que têm o token. Se eu não tiver o token, eu estou simplesmente assistindo aquela transmissão. Entendi. Fez sentido. Poderia eliminar um pouco a necessidade de um mecanismo de permissionamento mais robusto. Não, ok. Eu acho que isso cobre todos os pontos que a gente pensou. Você tem mais alguma consideração adicional aí? Algum outro comentário? Não, eu acho que o problema foi bem legal de resolver. Eu acho que a gente conseguiu cobrir mais de um caso, a gente conseguiu cobrir um caso simples e foi legal como a gente evoluiu para um caso um pouco mais complexo, um caso um pouco mais escalável, né?
Eu até peço desculpa pelo desenho complicado, porque desenhar a arquitetura é sempre, né, um monte de caixinhas ali nas setinhas, a gente tem que ir falando as coisas à medida que a gente vai pensando nelas. Mas não, acho que é basicamente isso. Eu fico feliz aqui de ter feito esse problema, espero que eu tenha conseguido resolver de uma forma bacana. E é isso só, agradecer mesmo. Então, beleza. Obrigado pelo seu tempo. Acho que é isso. Legal. Devontier, acho que agora é com você. Boa, beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então. Pessoal, como prometi aqui, eu vou... Não sei se vocês estão vendo a tela certa, mas acho que sim, né? Vou passar algumas dicas para vocês, dicas mais gerais sobre essa etapa de System Design. Então, vamos lá. Opa, desculpa. Beleza. E aí, só um disclaimer, alguns disclaimers, na verdade, né? Esse conteúdo é baseado na minha experiência como entrevistado e como entrevistador, enquanto alguém que já se preparou, se prepara para esse tipo de entrevista. Não são dicas da Uber enquanto empresa, então não tem nenhuma garantia de que é só seguir essa fórmula que vai dar tudo certo, até porque não existe uma fórmula. Entrevistas são sempre baseadas em sinais, então a gente vai sempre avaliar o que é que está sendo discutido ali. E não existe uma única fonte de verdade, então vocês podem olhar dicas de vários outros lugares e podem ter sugestões diferentes, então não imaginem que esse daqui é a única forma de ter sucesso, tá? Mas, começando aqui nas dicas, a primeira delas seria conhecer as ferramentas que vocês vão usar. Então, como vocês viram ali na mock interview, eles usaram o Code Signal, na verdade usaram o Miro, que é integrado ali no Code Signal. Na Uber a gente usa essas ferramentas de fato para as nossas entrevistas. Então, se vocês forem fazer uma entrevista para Uber, dá uma olhada antes, vocês já vão ter acesso ao link antes. Tenta ver como é que você cria um diagrama ali com o Miro, puxa as caixinhas, conecta as setinhas e tal. Isso vai facilitar para que na hora não venha aquele nervosismo de tipo, putz, como é que eu desenho isso? Aí vou ficar puxando as coisas, não consigo fazer e ao mesmo tempo eu tenho que pensar e explicar. E aí, de repente, vem aquele nervosismo de não estar conseguindo representar no diagrama o que você pretende que você está falando. Então, é sempre bom conhecer com antecedência e também se familiarizar com alguns tipos de diagramas, né? Não é que aqui eu não quero dizer que tipo, saiba como fazer todos os diagramas do ML e representar eles de forma seguindo totalmente a especificação, até porque normalmente a gente sabe que na indústria isso não é comum, mas é bom se familiarizar um pouco com alguns diagramas tipo de sequência, de componentes e tal, entender mais ou menos como se costuma representar o design de um sistema para que você consiga comunicar de forma efetiva, né? Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um sistema fake, vamos imaginar assim. Aqui a gente não tem, por exemplo, nenhum direcionamento, então você não sabe em qual sentido vem a dependência. A gente coloca algumas notas aqui, o banco de dados meio que descrito dentro da caixinha de serviço. Isso aqui está representando exatamente a mesma coisa que tem na direita aqui, onde eu tenho todos os componentes. Eu coloco um processo aqui, por exemplo, em que eu claramente defino que isso aqui é um processo assíncrono de transformação para um data warehouse, então o data warehouse não é uma dependência do meu serviço. E aí, quando você vai se familiarizando com alguns tipos de notações, isso facilita, mesmo que aqui não tenha nada muito formal, mas ajuda a comunicação. E a segunda dica é pergunte. Como vocês viram ali no começo, Kleber fez várias perguntas, tanto sobre os requisitos funcionais quanto não funcionais. Durante essa fase de perguntas, ele conseguiu entender pontos que ele não tinha entendido com muita clareza no começo, conseguiu elicitar outros requisitos que
talvez o entrevistador deixou de fora de propósito, para ver se realmente o entrevistado vai fazer perguntas e vai procurar saber sobre os requisitos não funcionais, por exemplo. Considerar edge cases, né, os casos, possíveis casos de erro. Então, todas essas coisas são importantes que a gente pergunte e que a gente tenha clareza antes de começar qualquer coisa e que entendeu o problema e de que tem todos os requisitos, para que no meio não tenha que mudar o curso daquilo que estava fazendo, porque de repente o entrevistador vai dizer, mas essa coisa que você assumiu aqui não é o que eu estava propondo. Mais uma dica pense em voz alta. Como vocês viram aí na mock interview, foi meio que uma conversa o tempo todo. Kleber estava perguntando, o que é que você acha disso? Bruno, em alguns momentos, intervindo, dizendo, tem esse ponto, o que é que vai acontecer aqui? O que é que você vai guardar nesse banco de dados? Essa entrevista, ela é uma entrevista meio colaborativa mesmo, como se fosse, imagina que você está trabalhando com alguém de seu time e vai haver troca, né? Então, se você pensa em voz alta e você discute as coisas que você está pensando, as escolhas que você está fazendo, isso dá mais sinais para o entrevistador e te ajuda também se no momento você está emperrado, a gente poder ajudar, poder dar alguma sugestão, poder fazer alguma pergunta que de repente vai te trazer alguma luz. Então, acho que sempre pensar em voz alta, tanto para entrevista de system design, para coding, é sempre uma boa dica. Mais um ponto é apresentar primeiro uma solução ponta a ponta e depois escalar. Vocês viram também na mock interview que Kleber falou um pouco ali, por exemplo, sobre usar um protocolo X, WebRTC. Depois ele disse, vou fazer uma primeira versão mais simples aqui, eu vou usar um WebSocket e tal. E ele foi desenhando, foi entrando com entregando uma solução ponta a ponta. E isso é muito importante, assim. Em algumas vezes a discussão ela pode se aprofundar muito cedo em um componente específico e a gente acaba não tendo sinal de como você aborda o problema como um todo e como você resolve. Então, aqui, né, até esse exemplinho aqui do lado, né, a gente poderia, só de banco de dados, a gente poderia passar certamente mais de 30 minutos ali conversando, falando sobre consistência, sobre particionamento, sobre como é que seria a definição do esquema, os trade-offs que você vai fazer. E aí, de repente, a gente tem muitos sinais sobre como você consegue desenhar ali uma solução de banco de dados e não tem tanto sinais da parte, por exemplo, de microserviços, de protocolos de comunicação. Então, é sempre importante pensar no ponta a ponta, mesmo que você pense, vou resolver problema com escala reduzida, e depois melhora essa solução para uma escala maior, né? Como eu tinha colocado também no ponto anterior de pensar em voz alta, eu queria me aprofundar aqui nos trade-offs. É muito importante discutir trade-offs. Na minha visão, é um dos pontos que mais consegue mostrar senioridade. Então, à medida que a gente vai discutindo proativamente esses trade-offs que você está fazendo, como o Kleber ali falou em alguns momentos, né? Eu estou pensando em usar WebSocket, mas qual é o custo disso? Eu tenho que implementar todo um protocolo em cima disso. Quais são os benefícios se eu usar um outro protocolo de comunicação? Então, isso vai mostrando que você tem conhecimento, vai mostrando que você pensa, você toma decisões de forma consciente. Então, acho que isso é sempre bem importante. Então, se preparem para discutir alternativas e embasar a decisão. Normalmente, as pessoas vão perguntar, se você bota alguma coisa, eu vou usar um cache aqui. Vai haver uma pergunta de por que você colocou essa camada de cache, o que é que você ganha com isso, quais os trade-offs. Então, é sempre importante pensar no que você está propondo e se preparar para discutir, e levando em consideração sempre os requisitos que foram obtidos lá no início, né? E alguns trade-offs comuns até, por exemplo, a gente teria consistência versus latência, né? Ou consistência versus disponibilidade. Então, muitas vezes a gente pode preferir
ter consistência eventual para que eu tenha menor latência na aplicação. Então, eu não vou esperar uma replicação, principalmente em banco de dados NoSQL, ali, não vou esperar replicar meu dado em todas as partições, em todas as réplicas, para que eu consiga ler ter consistência forte, né? Para que eu leia, independente de onde eu esteja me comunicando, eu leia o dado mais recente. Então, em alguns momentos, isso vai afetar a disponibilidade, vai afetar a latência. Eu posso ter, muito comumente ali, a gente acaba entrando em discussões de SQL versus NoSQL, que aí não tem o receita de bolo, né? Muitas vezes vai realmente depender dos requisitos, depender dos vários pontos que vocês vão ter que levar em consideração, desde qual é a estrutura do dado, se eu tenho um esquema bem definido, não tenho, eu tenho necessidade de transações, né? Eu tenho necessidade de consistência, quais são os meus padrões de query, será que eu vou precisar, por exemplo, fazer joins em diferentes tabelas, eu vou precisar fazer agregações e coisas desse tipo, pensar em escalabilidade. Então, tudo isso junto vai te definir se é melhor usar uma solução ou outra. E aí, sempre lembrando que existem diversos tipos de banco de dados no NoSQL, né? Então, não é só colocar ali, vou usar NoSQL, mas tipo, vou usar um banco de dados de grafo, vou usar um banco de dados document-based, quais são os requisitos para que eu decida que tipo de banco de dados eu vou usar. Uma outra dica é liderar a entrevista. Esse também é um outro ponto que mostra experiência e senioridade, né? Eu acho que lembrem-se que na entrevista de System Design, você está desenhando o sistema. Então, você vai definir sua estratégia, você vai definir quais são os componentes que você vai adicionar e como você vai descrever. Então, discuta os trade-offs proativamente, lembre de gerenciar o tempo, isso é muito importante, justamente para não acontecer o que eu falei antes, né, de tipo, se aprofundar muito em um componente específico e, de repente, no fim, a gente não ter tempo para falar de outros componentes importantes da solução. Então, por mais que a pessoa entrevistadora esteja ali para fazer as perguntas e, sei lá, esclarecer e obter mais sinais, ela não vai ficar definindo o curso da entrevista, né? Dizendo, tá, beleza, agora me mostra como é que vai ser o banco de dados, tá, agora me fala tal componente. Você que tem que definir essa estratégia. Uma outra dica é fale sobre o que você sabe, não sobre o que acha que o entrevistador quer ouvir, né? Então, imagina que, sei lá, a gente na Uber usa muito Kafka, por exemplo. Então, provavelmente alguém que leia o Engineering Blog da Uber e venha para a entrevista vai ter em mente que a gente usa Kafka. De repente, a pessoa pode pensar, pô, vou botar Kafka na solução, porque se a Uber usa, a galera gosta, a galera entende, vai ser um plus. Mas não necessariamente. Será que faz sentido usar Kafka? E se a gente perguntar alguma coisa, perguntar os trade-offs, por que você escolheu usar Kafka, será que você vai saber defender? Então, é muito melhor que se fale sobre aquilo que você tem conhecimento e aplique as coisas se fizer sentido serem aplicadas, né? Então, nesse caso, por exemplo, da mock interview, de repente a pessoa não conhece o protocolo WebRTC, e aí, até como o Kleber sugeriu no início, vou fazer uma solução talvez menos escalável usando o WebSocket, ou de repente eu nem conheço o WebSocket, cara, mas eu vou pensar em alguma solução, eu vou fazer uma comunicação com REST API, talvez, eu vou subir chunks do meu do meu vídeo ali para um servidor central e vou ficar usando um outro endpoint de download, vai ser menos escalável, mas tipo, pense em alguma solução com aquilo que você conhece e vai discutindo, vai falando sobre os problemas que essa solução vão trazer. Isso também são sinais importantes. E uma última dica aqui é desenhar tudo que faz parte da solução. Então,
tenta não deixar a discussão muito abstrata, porque senão a gente vai ficar igual a Nazaré Tedesco aqui nesse meme, tentando entender como as coisas se conectam, e quando aquilo está desenhado fica muito mais claro, né? Então, o diagrama é um artefato da entrevista. Aquilo é o que você produziu, da mesma forma como o código que você escreveu numa entrevista de algoritmos é o que foi produzido naquela entrevista. Então, além de facilitar a comunicação, aquele é o resultado. E a nossa decisão de contratação, isso é muito comum em várias empresas, é tomada por um painel. Não é só a pessoa entrevistadora que vai definir, pô, passou ou não passou. Aquilo é discutido num debrief. Então, outras pessoas vão ver, vão ter acesso às notas e vão ter acesso ao que você produziu. E aí, é sempre bom pensar que, tipo, tá, se outra pessoa que não tem esse contexto estiver vendo esse diagrama, ela vai entender o que eu produzi? Ou será que eu falei muitas coisas que ficaram no ar e ficaram muito só no dito e não está documentado aqui? Então, é sempre bom desenhar tudo que faz parte da sua solução. E aqui, como bônus, isso que eu roubei totalmente de Larissa, do Meetup de Coding. Na verdade, várias das coisas que eu falei aqui foram bem inspiradas nela. Não se atrase, então, pô, sejam pontuais, planejem com antecedência. Lógico que podem acontecer problemas, de repente a internet caiu ou alguma coisa assim, mas tentem se ater ao horário da entrevista, focar no problema, tentar não conversar sobre outras coisas para que não perca tempo da entrevista. Lógico que no começo ali a gente vai quebrar gelo e tal, mas depois tentar se ater ao problema que está sendo resolvido e pensar num lugar propício para a entrevista, num lugar sem muitas interrupções, sem muito barulho, para que vocês consigam ficar 100% focados sempre. E é isso. Estudar, praticar, acho que fazer mock interview ajuda muito. Ler sobre conceitos e ver exemplos de sistemas conhecidos, talvez nos engineering blogs da vida, são coisas que vão certamente ajudar na preparação. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. Agora todo mundo, vamos abrir as câmeras, porque a gente vai bater um papo com a nossa audiência, porque, olha, essa caixinha de Q&A tá bombando, então eu vou tentar compilar várias perguntas para a gente conseguir responder o maior número Eu já possível. respondi algumas ali, que eram mais rápidas, já para a gente poder ir adiantando também, já respondi até algumas lá. Muito obrigada. Deixa eu até olhar, nem tinha visto que você tinha respondido, mas eu vou fazer umas perguntas. Vou começar com essa, que eu achei bem legal, para fazer um kick-off aqui. Quais qualidades específicas dos candidatos vocês buscam extrair na parte de System Design? Olha, eu acho que eu posso começar respondendo essa, porque a entrevista de System Design é a que eu mais gosto das etapas, porque, como o Demonte falou, ela realmente mostra a senioridade do candidato. O que a gente está tentando pegar ali, né? Como ele falou, é tudo sobre sinais, né? Então, primeiro de tudo é trade-offs. Tudo que você vai apresentar ali, mostrar por que você escolheu aquilo. E não simplesmente, eu escolhi isso porque eu quero. Sabe? Simplesmente colocar um motivo para aquilo. Qual é o trade-off que você analisou? Isso demonstra muito senioridade. Essa entrevista de design e arquitetura, ela mostra o quão sênior o candidato é, até onde vai a experiência dele, porque você começa a pensar. O candidato pensou em persistência, ele pensou em tecnologia, tipo em arquiteturas que são multi-região, ele pensou em alta escalabilidade, ele pensou no trade-off entre consistência, disponibilidade e particionamento. Tudo isso é o que a gente está tentando pegar. Então, basicamente é um sinal de quanta experiência ele tem desenhando sistemas, se ele já foi exposto a esse tipo de decisão, se ele está acostumado a desenhar sistemas ou simplesmente implementar porque foi uma outra pessoa que desenhou. São mais ou menos esses os sinais que a gente tenta pegar nessa etapa. Se o Demonte e o Bruno quiserem completar também. Eu só ia complementar que, assim, algumas das perguntas mencionaram também problemas de web, mobile e afins, e existe também essa mesma entrevista no processo de mobile e web front-end. Então, ainda que sejam domínios diferentes, a gente ainda vai buscar
exatamente a tomada de decisão, os trade-offs, como a pessoa lida com esses requisitos, né? Como que ela vai buscar mais informações sobre o problema que ela está tentando solucionar. Então, é muito importante se preocupar em entender o problema antes de propor uma solução, né? Que é uma das coisas que acaba sendo bastante interessante nessa entrevista, exatamente porque ela é colaborativa. Então, é muito perguntas e respostas, é muito uma conversa. Então, nesse fluxo, a gente acaba encontrando bons sinais, né, da experiência da pessoa candidata, e também consegue se aprofundar bastante em determinados assuntos. Inclusive, geralmente, quando existe um certo aprofundamento, vai existir um aprofundamento em um tópico, um ou dois tópicos, né? Uma ou duas partes do sistema. E aí dá para coletar mais sinais de detalhes da experiência baseado nesses aprofundamentos também. Acho que eu diria aí para finalizar, tipo, eu concordo ali com tudo que eles disseram, e acho que, de novo, os três falaram de sinais, de trade-offs, é muito isso, assim, tipo, não existe uma receita para fazer uma entrevista de system design, e a gente não está procurando por um conhecimento específico, né? Não é tipo, se você está entrevistando na Uber, eu quero que essa pessoa entenda sobre processamento de streaming de dados, ou, sei lá, sobre geolocalização. Tipo, não é isso, lógico que se for uma vaga muito específica, talvez uma vaga de machine learning, uma vaga de um time de plataforma específico, pode ter uma necessidade de um conhecimento mais específico da área. Mas é muito o que é que você consegue fazer com as ferramentas que você tem, com o conhecimento que você tem, o que é que você consegue entender de quais problemas que a tua solução vai ter, quais são os trade-offs. Legal, obrigada. Vocês já responderam várias perguntas que eu ia fazer aqui, só faltou uma perguntinha. Vocês falaram, teve muita gente que perguntou se essa etapa, como que era essa etapa para mobile, para front-end e para engineering manager. Como que seria? Quer falar, Bruno? Fala aí. Posso responder. Antes mencionando mobile e web front-end, geralmente você vai resolver algum problema naquele domínio, né? Então, ou uma biblioteca, ou uma parte de algum produto web, ou alguma interface, ou uma aplicação completa, isso varia bastante. Tem diversos problemas diferentes, mas geralmente é no domínio escolhido. Para Engineering Manager, a gente aplica o mesmo tipo de problema, mas é muito mais baseado na parte mais alto nível. Quais os trade-offs, quais são as decisões a serem tomadas, qual seria a abordagem de desenhar esse problema, de participar do desenho desse problema. Então, assim, muda um pouco mais os sinais que estão sendo buscados, mais do que o problema propriamente dito. Só para complementar o que o Bruno falou, até para ter certeza de que esse gerente não vai ficar vendido, tipo, o time aí, como é que a gente vai fazer isso? O pessoal fala, ele, beleza, sem ter capacidade até de conseguir ver se aquela solução é uma solução válida ou não, né? Então, é importante que ele tenha um conhecimento técnico a ponto de ele conseguir saber se aquela solução é uma solução válida ou não. Por isso, essa parte mais do alto nível, né? E também para conseguir entender a complexidade, né, dos projetos, entender, pô, beleza, o time está mostrando aqui que estimou que esse projeto vai levar 3 meses, cara, faz sentido, porque eu entendi por que são 3 meses, entendi a complexidade dos projetos que a pessoa está trabalhando até para fazer análise de performance, as conversas, e tudo isso. Então, é preciso ter esse conhecimento técnico. Legal, obrigada, gente. Falando em alto nível, então eu vou pegar uma pergunta aqui. Qual a profundidade da entrevista de desenho de sistemas? Foca mais na solução em alto nível ou pode entrar no nível de detalhe de cada componente escolhido? Por exemplo, descrever como funciona a indexing em um banco de dados relacional, como esse seja um ponto relevante do sistema em questão? Essa é uma pergunta interessante, porque lembrando que, assim, a entrevista mesmo, depois de você tirar as apresentações e o espaço para perguntas, vai durar 45 minutos, tá? Então,
o entrevistador provavelmente não vai pedir para que você entre em detalhe de cada componente que você desenhar. Então, o mais importante a dica que eu dou é todo componente que tiver ali tem que ter uma responsabilidade. Você não pode simplesmente jogar coisas na sua solução, simplesmente, eu vou botar uma fila aqui, um evento aqui, um negócio aqui, e eles não terem conexão entre eles. Então, você tem que saber explicar como cada componente se conecta na sua solução, tá? Mas não significa que você tenha que explicar, tipo, exatamente como você colocou na pergunta, como é que funciona o índice de uma indexação de um banco de dados relacional. A gente não vai chegar nesse nível de detalhe, a não ser que o entrevistador pegue algum sinal de que eu estou achando que tem um gap de conhecimento aqui nessa parte, acho que ele só jogou esse componente, vou perguntar um pouco mais a fundo para o candidato para ver se é o caso. Tá? Aí ele pode acabar se aprofundando, mas certamente não vai fazer isso para todos os componentes da sua solução, porque simplesmente não daria tempo de se aprofundar em tantas coisas ali. Acho que o Bruno também tinha citado esse ponto numa das respostas que ele deu anteriormente. Né? Então, não vai chegar a esse ponto de perguntar para tudo. Tá? Então, basicamente, o entrevistador vai chegar, se ele perceber que tem algum sinal que ele quer pegar, aí ele pode pedir para que você se aprofunde realmente no detalhe, mas, no geral, fica um pouco mais no alto nível e na comunicação entre os componentes em si. Beleza, próxima pergunta. Sobre a etapa de projeto antigo, é necessário criar algum desenho em quadro igual na entrevista de projeto novo? Sim, acho que essa é a ideia. Principalmente porque a gente quer, como eu falei ali nas dicas, né, o diagrama que você produz é o artefato, e aquilo é também como a gente facilita a comunicação. Então, a ideia é justamente que a pessoa entrevistada desenhe a solução, explique, lógico, qual era o problema, a motivação para solucionar aquele problema, como que foi pensado, e aí descreva toda a arquitetura. Dependendo do nível, tem uma diferença, tá, nessas fases. Ela pode ser uma entrevista de 30 minutos junto com a segunda parte, que seria a entrevista do novo problema, ou uma entrevista um pouco mais longa, com algumas competências mais soft skills, assim. Mas a ideia seria mesmo formato, vamos dizer assim, das duas entrevistas. Bruno, vi que você ia falar alguma coisa, talvez tenha te cortado. Eu ia falar que, na verdade, assim, é desejável, né? O ideal é que a gente tenha alguma documentação, né, do que foi descrito, até porque muitas vezes se ficar a discussão somente em conversação, em diálogo, a única coisa que a gente vai confiar é na transcrição de quem está entrevistando. Então, o ideal é que a gente tenha o diagrama como suporte a isso. Legal. Bom, no caso da entrevista que vocês simularam aí, considerar a capacidade de processamento, renderização em múltiplas resoluções seria um aspecto relevante a ser levantado? Ou isso seria considerado um over-engineering para essa etapa? Olha, eu acho que você pode citar, tá? Lembrando o seguinte, na hora que o Bruno falou sobre os requisitos funcionais e não funcionais, na hora que eu também fiz a pergunta, esse requisito não estava lá. Então, isso pode ser, como a gente espera que o candidato lidere a entrevista, pode ser que o candidato pense, olha, você gostaria, tipo, eu preciso me preocupar com a resolução do streaming, né? Teve uma hora em que eu e o Bruno falamos sobre consistência do vídeo, né? Essa parte de resolução também vai ser diretamente relacionada com a consistência, porque quanto maior for a resolução, mais consistente seu vídeo tem que ser para que você garanta, né, aquela qualidade do vídeo ali, né? Você pode citar, tá? Mas se você vê que isso não está nos requisitos funcionais e não funcionais que o entrevistador te perguntou, não evita colocar isso lá para que você consiga focar em responder o que o entrevistador te pediu primeiro, né? Bruno, você já fez esse tipo de entrevista antes também? Se você quiser completar com alguma coisa? O que eu ia falar geralmente existe um problema base que vai ser que é o que a gente quer solucionar, chegar a alguma a ideia, e o restante acaba sendo refinamento. Existem alguns tipos de evoluções da solução que são parte da discussão, e tem outras que são adicionais. Então, por exemplo, se a entrevista ela consegue fluir mais rapidamente, a gente até pode chegar em como solucionar determinados pontos, ou se for identificado algum gap específico, a gente pode chegar naquele tópico, mas, em geral,
esse problema tem uma definição bem genérica, exatamente para ser mais abrangente e ser possível chegar numa solução geral e depois ir partindo para uma mais específica. Isso aí. Legal. Desculpa, Kleber, pode falar mais alguma coisa? Não, eu só falei, é isso mesmo. Tá. Perdão. Não, desculpa, fui eu. Bom, a próxima pergunta, a gente falou sobre as diferenças de front-end, back-end, mobile, engineering manager. Gente, vocês poderiam falar um pouquinho qual que é a diferença dessa fase, né, dessa entrevista de system design em relação aos níveis, assim, como que é para júnior, pleno, sênior, vocês poderiam contar um pouquinho da diferença, do que é esperado para cada nível? Claro. Eu acredito que, assim, o que a gente vai tentar mais medir se o candidato for muito sênior, a gente vai tentar focar muito mais nos trade-offs e na responsabilidade de cada um dos componentes ali dentro do desenho dele e como eles se comunicam. Porque alguém que é mais sênior, ele com certeza vai saber desenhar um sistema de ponta a ponta, dizer o que cada componente faz, como eles se comunicam entre si e por que eles estão ali, né? Normalmente, candidatos que são mais júniores ou plenos, né? Eles vão até um determinado ponto, ou seja, eles não vão focar muito na parte de trade-off, porque normalmente eles não foram muito expostos, né, a decisões de design como essa, mas talvez seja interessante mas eles talvez saibam responder por que aqueles componentes estão ali naquela solução. Acho que depende muito do até onde ele vai na solução dele. Candidatos mais juniores, eles podem ser capazes de bem, especialmente na primeira parte, onde você tem uma parte menor, mas na parte que você começa a crescer ali a solução para algo mais escalável, eles normalmente podem ter um pouco mais de problema justamente por não terem sido expostos tanto a soluções como essa, quanto até a sistemas reais, né, que precisavam desse tipo de escala. Demonte, se você e o Bruno se quiserem completar também. Cara, eu acho que a forma como eu vejo é bem, como o Cleber falou, assim, muito o que a gente espera, talvez não com tempo com relação a tipo, quais problemas vão ser aplicados, mas é muito mais de comportamento, como que aborda. Então, uma das coisas que a gente falou aqui, por exemplo, de liderar a entrevista, né? Lógico que para uma pessoa mais júnior, a gente vai esperar um pouco menos isso, é muito mais comum ser uma colaboração que talvez venha um pouco mais por parte da pessoa entrevistadora, de tipo, se perguntar algumas coisas, tá, beleza, vamos falar um pouquinho sobre esquema de banco de dados, como é que você definiria aqui? Pô, e API, quais seriam os teus endpoints? Como funcionaria essa comunicação? E a gente vai obtendo os sinais dessa forma e talvez cobrando um pouco menos esse pensamento mais adiante em escalabilidade, sei lá, novos requisitos que vão surgir, até porque a entrevista acaba sendo um pouco mais curta, né? E aí, para pessoas mais sênior, a entrevista vai ter, essa de novo problema, por exemplo, vai ter 1 hora, então tem mais tempo de discutir, mais tempo de aprofundar em alguns pontos. Existe alguma idade mínima do problema conhecido que eu posso apresentar? Por exemplo, trabalhei num projeto bem bacana há 10 anos atrás e gostaria de mostrar, isso é válido? Eu diria que idade mínima não, certamente é válido, mas sei lá, pensando como eu falei, é tudo sempre sinais e tudo um conjunto de discussões. Eu acho que é interessante pensar em projetos que são mais recentes também, porque se faz 10 anos que você trabalhou e esse foi o projeto talvez mais relevante ou mais complexo, talvez a gente possa explicar com aquela dúvida de tipo, o que é que a pessoa vem trabalhando nesses últimos anos, qual o nível de exposição que a pessoa teve a problemas complexos, o quanto que a pessoa participou da fase de design. Então, lógico que esse não é o único momento em que a pessoa vai conseguir falar sobre o projeto, né? A entrevista de design é uma delas, mas a entrevista com o hiring manager também vai acabar abordando um pouco da experiência. Então, de repente, para design usa esse problema, para entrevista com o hiring manager fala de um problema mais recente, não é problema nenhum, assim, não tem um TTL para o projeto expirar, não.
Kleber e Bruno, concordam? Não, eu Sim. concordo. Isso que o Demontier falou que é de extrema importância. Tipo, eu costumo até dar uma dica para os candidatos, eu falo, não dê um tiro no próprio pé, né? Escolha um projeto que você saiba explicar a responsabilidade dos componentes ali e que ajude a gente a pegar sinais de que foi que esse cara fez aqui nessa solução. Será que alguém fez por ele? Porque a gente consegue pegar sinais. Fica muito claro quando o candidato não fez aquilo, quando não foi ele o responsável pelo design, quando ele só trabalhou naquele componente, porque a gente consegue pegar esses sinaizinhos desses gaps que ficam ali, né? Então, escolha um projeto em que, eu sempre peço isso, cara, me mostre um projeto em que faça você brilhar. Eu falo assim para os candidatos, né? Então, por isso que eu falo, não dê tiro no próprio pé. Escolha algo que mostre suas habilidades, e se for algo muito antigo, pode ser que você não se lembre de tudo, né? Então, tenta pegar algo um pouco mais recente, que está um pouco mais fresco na cabeça. Mas, assim, a gente vai exigir que seja algo novo? Não. Mas se você pegar algo que seja muito antigo, a gente vai ter que ter alguma forma de pegar sinais de que você ainda tem aquelas habilidades que você demonstrou naquele projeto. Só um complemento com relação a isso. Projetos muito antigos têm essa questão de lembrar, mas também muito do contexto. Muitas vezes as decisões, os trade-offs, etc., não estão mais frescos na memória, né? Então, é possível que não seja tão boa a apresentação por conta disso. Podem faltar detalhes, pode faltar contexto. Então, isso é importante, que seja algo que demonstre mais claramente as contribuições, mais do que ser um projeto particularmente interessante. Muito obrigada. Gente, nosso tempo acabou. Tá tão bom esse bate-papo, queria ficar aqui até às 8, né? Podia Mas, ficar mais, né? né? A gente já estendeu, nossa, né? Continua bom, Estendemos em né? meia hora, né? Então, não vamos conseguir responder tudo, mas eu queria só saber de vocês, vocês têm... Muita gente perguntou, assim, dicas de onde estudar para essa etapa, vocês recomendam algo? Não sei, se vocês não tiveram algo na ponta da língua, eu vou Não, pedir para o pessoal ó. adicionar vocês, hein, para pedir. Não, eu tenho, ó. Eu vou falar o que eu usei para poder estudar, tá? E são coisas que são gratuitas, tá? Tem um canal no YouTube chamado Exponent, tá? Eles são especializados em fazerem mock interviews e eles usam pessoas da indústria para fazer só essas mock interviews, tá? Então, primeiro de tudo é esse canal, do Exponent, tá? O segundo, existe um GitHub chamado System Design Primer GitHub. Ele mostra, cara, basicamente tudo que você tem que saber de System Design, não só para uma entrevista, mas para a sua carreira mesmo, tá? Então, essas duas fontes gratuitas foram duas das que eu usei para poder estudar e são fontes excepcionais de conhecimento. Boa. Eu acho que até tinha anotado alguns aqui também. O Exponent também estava na lista. Teve um que Larissa falou no outro meetup, que é muito interessante também, Gaurav Sensei, um canal no YouTube que ele fala muito de entrevista de System Design. E além de estudar entrevistas, eu acho que tem um pouco de conceitos e conteúdo, né, que vale a pena de repente dar uma olhada. Tem alguns livros, tipo Software Engineering at Google, tem um livro de System Design Interview, que também pode ser bem interessante. E eu acho que os engineering blogs são talvez uma boa fonte também. De repente, olha o que é que a Uber está fazendo, o que é que o Netflix está fazendo, o que é que, sei lá, qualquer uma dessas empresas está publicando, porque olhar sistemas reais e ver os problemas que essas pessoas tiveram, como elas resolveram, também ajuda bastante a ganhar conhecimento. Só pegar um gancho rápido do que o Demontier falou. Desculpa, Bruno. Pode achar. Não se esqueçam de que, gente, vocês não precisam fazer soluções igual a gente faz aqui, tá? Não existe solução certa ou errada. O importante é a discussão, é o trade-off, é tudo que a gente vai conversar ali junto durante aquela entrevista, tá? É claro que você pode ver como é que a gente faz as coisas aqui, sim, só que a gente demorou anos para poder chegar nas soluções que a gente tem hoje, inúmeras iterações e muito mais tempo do que 40 minutos de entrevista, tá? Então, não se atenham a fazer as coisas iguais ao que a gente faz aqui, tá? Fala aí, Bruno, perdão, eu acabei te interrompendo. Não, só complementando, aproveitando que eu sou o último, não tenho muito mais a acrescentar, mas aproveitando o seu gancho, a arquitetura também é evolutiva. Então, a gente praticamente ano a ano está revisando a arquitetura.
Então, é algo que é bastante fluido, não está 100% escrito em pedra. Mas, além dos estudos de entrevistas de design e arquitetura, é interessante também, como o Demontier falou, os blogs de engineering e também alguns livros de architecture patterns ou systems design. Todo esse material ajuda bastante a ter exposição, porque o importante é você conhecer um leque de opções para saber assim, beleza, existe uma escolha aqui, eu posso escolher. E não só, existe tal solução que eu vou aplicar sempre para qualquer problema, porque é o que eu conheço. O importante é adquirir essa exposição. Muito obrigada, pessoal, pelas dicas. A gente vai, antes de finalizar, eu queria chamar a Rebeca, porque ela tem um recadinho importante para falar para quem assistiu até o final. Rebeca. Perfeito, pessoal. Muito obrigada e muito obrigada, pessoal, por todas as dicas. Eu vou falar de novo das nossas posições em aberto. Eu vou compartilhar aqui o nosso slide de vagas. A gente tem muitas posições em aberto para todos os times. Hoje a gente tem várias vagas para aquele time de grocery que a Gi comentou no começo. A gente tem vagas para o time de safety, vagas para novos times, inclusive, que estão chegando, né, aqui na região, para todos os skill sets, então, tanto para back quanto para front, mobile, Android, iOS. Então, podem se candidatar por lá. Coloquei o link aqui também para vocês e espero ver vocês no processo muito em breve. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Demontier, Bruno, Kleber, querem dar a última palavrinha e convidar a galera, né, para participar do processo? Pessoal, venham trabalhar com a gente, tá? Aqui é uma empresa muito, muito bacana, com desafios técnicos assim que fazem o olho de qualquer engenheiro brilhar, tá? Então, venham para cá trabalhar com a gente. Vocês vão ver que o processo seletivo é um processo muito justo, tá? E que a gente está aqui de braços abertos aqui esperando vocês. A gente torce por todos os candidatos, de verdade. A primeira coisa que a gente vai na entrevista é tomara que o candidato passe, tomara que ele faça tudo direitinho. E é por isso que a gente dá tantas dicas. A gente quer ter vocês aqui trabalhando com a gente. Então, venham para cá e se juntem a essa empresa tão legal que é a Uber. Pô, acho que o Cláudio falou tudo, assim, acho que tem muito desafio interessante, muita coisa nova surgindo, então certamente é uma empresa que eu indico qualquer pessoa entrar. Só de ter pessoas como Kleber e Bruno aí para você sugar conhecimento é uma parada que não tem valor, assim, tem muita gente boa por aqui. E com relação às entrevistas em si, sempre, nunca pensa que, mas isso é difícil demais. Lembrem que, como a gente falou, é tudo sempre uma conversa, tudo sobre sinais, tudo sobre a discussão. Então, lógico, se prepara, mas tenta. Os próprios processos servem de muito aprendizado. Então, acho que eu sempre encorajo que as pessoas participem. Bem, não tenho muito mais a acrescentar, só concordar com o que o Kleber e o Demontier falaram. E sim, o processo é bastante justo. Eu acho que embora seja um tanto desafiador, às vezes um pouco assustador, como eu já mencionei no outro painel, né, Gisela, o desafio assim é mais demonstrar o quanto você sabe ter e construir essa conversa do que realmente os problemas que a gente resolve nas entrevistas. Então, preparem-se, cheguem tranquilos, todo mundo se prepara, pensa assim que é uma troca, que é uma conversa, que você só tem que demonstrar o quanto você sabe, o quanto você entendeu dos problemas e tentar passar o máximo do seu conhecimento, o máximo possível. E eu acho que isso é a melhor dica que eu consigo dar para todo mundo. É isso aí, gente. Obrigada pelas dicas. Então, se candidatem, porque a Rebeca quer ver vocês aqui no processo e eu quero ver vocês aqui do meu lado, nos próximos meetups, compartilhando conhecimento. Eu quero ver esse time crescendo, né? Vem trabalhar com a gente e a gente se vê por aqui ou no próximo meetup. Só uma coisa. Muita gente perguntou da gravação.
Vamos gravar, vai virar artigo no Careers Blog, fiquem de olho e sigam a gente nas redes sociais para acompanhar o nosso conteúdo. E é isso, gente. Até o próximo Meetup. Até mais. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.